prazer e uma alegria tremenda poder estar aqui mais uma vez para compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Nós vamos trazer neste momento, como estudo de hoje, o seguinte tema: a presença de Deus. Quão importante é em nossas vidas a presença de Deus. Nós temos como base bíblica 2 Samuel capítulo 6, versículo de número 11 e o versículo de número 12, que diz o seguinte: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Mas antes, meu querido, de nós trazermos esta porção da palavra de Deus, eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscrevesse no canal, deixasse seu like, comentasse, compartilhasse, para que esta palavra venha chegar ao maior número de pessoas e essas vidas sejam edificadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Diz a palavra do Senhor que a arca de Deus ficou, a arca da aliança, a arca do Senhor ficou ali na casa de Obed-edom, porque Davi achou melhor deixar lá até que ele levasse para Jerusalém. Então diz-nos nas Sagradas Escrituras que durante 3 meses, no texto que nós lemos, que a arca ficou ali na casa de Obed-edom e Deus abençoou poderosamente a família de Obed-edom e sua vida. Então podemos entender que aonde está a presença de Deus, porque a arca da aliança, ela representava a presença de Deus. Era ali uma caixa de madeira, onde continha 3 objetos dentro daquela arca. Ali estava a vara de Arão, que florescera. Ali também estava o pote com maná, que era a provisão de Deus. E ali também estava o decálogo, as tábuas da lei, onde continha a lei do Senhor. E esta arca tinha o propiciatório, que no qual havia ali 2 anjos que olhavam um para o outro, e Deus se manifestava entre o meio dos 2 querubins. Então aonde a arca estava a presença de Deus, e aonde estava a presença de Deus tinha poder, milagre, maravilhas, paz, alegria e gozo no Santo Espírito de Deus. E não é diferente hoje, meu amado e querido que me assiste neste momento. Se você colocar a sua vida, se você colocar e trouxer Deus para dentro do seu lar, se você trouxer a presença de Deus, aonde tiver a presença de Deus na sua vida, no seu lar, na sua família, você vai ver o que Deus irá fazer no meio da sua família, em sua vida, porque sem a presença de Deus não somos nada, mas com a presença de Deus há milagres e maravilhas. Se você crê nesta palavra, aleluia, então creia e você verá o que Deus irá fazer através da sua presença. A introdução diz o seguinte: Obed-edom foi um homem do tempo do rei Davi, que recebeu a arca da aliança em sua casa durante 3 meses. Enquanto a arca esteve em sua casa, sua família foi grandemente abençoada. A arca da aliança era símbolo da presença de Deus. Isso quer dizer que aonde está a presença do Deus Altíssimo, aí terá bênção, proteção, vitória. Então convide o Senhor para fazer parte da sua vida e da sua família. Então desde já eu já deixo este conselho para você. Receba, permita, atraia a presença de Deus para dentro do seu lar. Porque a família que tem a presença de Deus, o lar que tem a presença de Deus, ou a vida que tem a presença de Deus contínua, tem vitória, tem proteção, tem bênção e principalmente está trilhando a salvação eterna.
Então não podemos viver sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus somos como folha seca jogada a vento, mas com a presença de Deus na família, na casa, em nossas vidas, nós somos mais do que vencedor. A casa que tem a presença de Deus, a paz. A casa que tem a presença de Deus, a alegria. A casa que tem a presença de Deus, a bênção e a vitória, porque o Senhor diz que nenhum mal entrará em sua tenda, nenhum mal entrará na sua casa. Então creia, meu amado, que escuta neste momento, não deixe a presença de Deus fugir da sua vida, não deixe a presença de Deus sair da sua casa, não deixe a presença de Deus estar longe de você, porque sem Deus não somos absolutamente nada, mas Ele diz que sem Ele nós nada poderíamos fazer, mas com eles, volta a repetir, somos mais do que vencedor. Então atraia, traga, permita. Ele diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus está batendo na porta do seu coração, meu amado. Você que ainda não aceitou Jesus, Deus está batendo na sua porta para que a presença dele possa entrar em sua vida. Você que está afastado, Deus está batendo na porta do seu coração, da sua casa. Permita que Ele entre, permite que Ele faça parte da sua vida, permita que o Senhor faça parte da sua família e da sua casa, porque assim você verás a bênção e a glória de Deus na sua vida e na sua casa e na sua família. E você que já tem Deus, continue, faça de tudo para que essa presença não saia da sua casa, faça de tudo, se esforce, ore, jejue, leia a palavra, fique firme, não desiste, persevera, para que essa presença não venha sair da sua casa, para que a presença de Deus não venha sair da sua vida, porque volta a repetir, sem a presença dele não somos nada, em nome de Jesus. O primeiro tópico que eu queria abordar, que a presença de Deus traz alegria, como base bíblica, segundo Samuel, capítulo de número 6, versículo 13 ao 15, que diz o seguinte: e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Os saltos e danças de Davi diante do Senhor foram expressão de alegria e de louvor a Deus. A dança de Davi foi uma forma de regozijo, uma expressão da alegria da ocasião do retorno da Arca da Aliança a Jerusalém. O rei Davi e toda a casa de Israel trouxeram a Arca do Senhor com brados e com trombeta, e Davi dançou diante do Senhor. Isso quer dizer que onde está a presença de Deus, há verdadeira alegria. Davi agora está trazendo a Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus. Ele está levando para Jerusalém. Enquanto que ele está levando esta arca, ele é tomado por uma profunda alegria. Uma alegria esta, meu querido, que o mundo não pode oferecer. A alegria essa que estava na vida de Davi por causa da presença de Deus. Ele sentia uma alegria tão profunda que vinha lá da sua alma, do seu espírito. Era uma alegria tão profunda que ele não se conteve, aleluia. E ele bailava, ele dançava, ele saltava de uma alegria tão profunda que invadia o seu ser. A alegria essa que o mundo não pode oferecer. E você que está me assistindo, deixa eu lhe dizer uma coisa para a sua vida, esta palavra para a sua vida neste momento. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o mundo não tem alegria, a alegria que muitos estão procurando em uma mesa de bar, estão procurando em tantos lugares, mas é uma alegria momentânea, é uma alegria passageira, é uma alegria que quando chega em casa daquela festança, da roda de amigos que diz que são seu amigo, quando você chega em casa, aí você se depara com o vazio, aí você se depara com a solidão, aí você se depara, aleluia,
sem o dinheiro no bolso, porque você gastou tudo, gastou o seu tempo, gastou, aleluia, aquilo que você pensava que ia lhe trazer alegria. Você pensava que depois dessa sua saída, dessa noite de festança, desse passeio que você foi, você pensava que ia chegar em casa cheio de alegria, mas não. Você chegou em casa ou chegou no outro dia, é uma frustração, é um vazio, é algo que você não sabe explicar. Parece que tem um buraco em seu coração, é um vazio tremendo, uma tristeza, é uma depressão, e você tem pelejado de um lado, pelejado do outro, tem buscado a solução em todos os lugares, pelejado de todas as formas, procurado em todos os lugares, mas continua este vazio, continua esta solidão, até mesmo quando você está na roda dos amigos, você não sente completo, você sente que falta água em sua vida. Pois deixa eu lhe dizer uma coisa neste momento, querido, o que está faltando em sua vida é a palavra, o que está faltando em sua vida é a presença de Deus, o que está faltando na sua vida é ser inundado pelo Espírito Santo. Aí quando você sentir esta presença, como Davi sentiu na presença de Deus, esta alegria profunda, aí você vai compreender que o mundo não tem alegria para te dar. Aí você vai compreender que você está caminhando no caminho errado. Aí você vai perceber que você está buscando em lugares e em pessoas que não tem nada para te oferecer. Mas busque a presença de Deus, busque em Jesus a solução do teu problema, busque nele a verdadeira alegria, porque a paz que você vai sentir na presença dele é inigualável. A presença de Deus na vida de um homem é inigualável. Se você buscar esta presença, você nunca mais vai ser o mesmo, porque você vai sentir uma paz que o mundo não conseguiu te dar. Você vai conseguir uma paz, uma alegria tão verdadeira no profundo da sua alma, que nunca mais você vai querer sair da presença dele e vai dizer o seguinte: por que eu não busquei logo? Eu sofri tanto lá no mundo, eu busquei tanto prazeres lá onde pensava que eu ia ser feliz e não fui. Mas tem um lugar sim, meu querido, o lugar é a presença de Deus. O teu lugar é na presença do Senhor, pois o Senhor nos fez para nós sermos adoradores. Deus não nos fez para nós estar no mundo, Deus não nos fez para nós estarmos nos prazeres dessa terra. Deus nos fez para nós adorar Ele em espírito e verdade. Deus nos fez para ser templo e morada do Santo Espírito de Deus. Então neste momento abre teu coração, abre o teu coração e os teus ouvidos para ouvir a palavra e para acolher no teu coração, porque se você acolher esta palavra e buscar a presença de Deus, nunca mais você vai ser o mesmo. Você vai ficar como Davi, alegre, saltitante na presença de Deus. Então deixe essa presença invadir a tua alma. Se você já serve ao Senhor, persevere, mas se você está afastado ou nunca ainda aceitou a Jesus, este é o momento para você aí sentir a verdadeira alegria do Senhor, em nome de Jesus. O segundo ponto, querido, eu queria abordar: com a presença de Deus ela traz poder. Primeiro ela traz alegria e ela também traz poder. Como referência bíblica, Josué capítulo 3, versículo 15 ao 16. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão e longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã. E aos que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Siga a palavra de Deus e as orientações de Deus para atravessar o seu Jordão. Tome uma decisão espiritual, acredite em milagres e entregue-se a Cristo. É tempo de se levantar e obedecer. É tempo de experimentar os milagres de Deus, pois quando agimos em nome de Deus e para a glória de Deus, o Jordão se abre, os inimigos fogem e nós possuímos a terra da promessa. Veja mais uma vez aí nesta palavra que a arca da aliança, que era símbolo da presença de Deus, está aí na frente do povo de Israel. Quando o povo eles chegam para entrar na terra de Canaã, eles precisavam atravessar o Jordão.
Mas não narra a Sagrada Escritura que o Jordão estava numa enchente tremenda, estava de rebanceira a rebanceira. E como atravessar um rio como o Rio Jordão em todas as suas forças das águas? É necessário o agir de Deus. Então, mais uma vez, diz a Bíblia que o Senhor disse para Josué que ele se levantasse com aquele povo, caminhasse rumo ao Jordão, e ali os sacerdotes levavam à frente a arca, símbolo da presença de Deus, e diz a Bíblia que o povo obedeceu. E quando os sacerdotes que iam na frente, eles pisaram na água, diz a Bíblia que as águas se separaram e ficaram em um montão, e o povo passou, e os sacerdotes pararam firme no meio do Jordão, água para um lado, água para o outro, e o milagre de Deus aconteceu ali no Jordão. Então, mais uma vez, você observa que a presença de Deus, ela traz poder. Então, deixe Deus trabalhar em sua vida e veja o poder de Deus sobre a sua vida. Eu não sei qual é o seu Jordão, o que precisa Deus fazer agora para que você venha ver o milagre de Deus em sua vida. Eu não sei se você está passando por uma enfermidade, é problema na família, financeiro, eu não sei o que você está passando, qual é o seu Jordão, mas se você atrair a presença de Deus para a sua vida, o Jordão vai se abrir, o teu problema vai cair, o milagre vai acontecer e você vai ver o poder de Deus na sua vida. Ele tem poder para fazer o impossível acontecer. Não se desanime neste momento, fique firme, creia no nome do Senhor Jesus, porque na presença de Deus há poder para fazer o milagre. Não se desanime, não se desespere, porque a solução para o teu problema, a solução é a presença de Deus. Traz poder para mudar a tua história, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, e o inimigo vai ser envergonhado, para que você veja que há um Deus todo-poderoso, o mesmo Deus que abriu o Jordão, que manifestou o seu poder, manifestou a sua presença, é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou, ele é o mesmo Deus, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e ele nunca mudará. Nunca, jamais ele mudará. Então creia nele, confie, e você vai ver o poder de Deus agindo sobre a tua casa, a tua família e a sua vida, em nome de Jesus. O terceiro ponto vai falar a presença de Deus envergonha o inimigo. 1 Samuel capítulo 5, versículo 2 ao 4. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, o de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. No dia seguinte, lá estava a estátua de Dagom, caída de novo, com o rosto em terra, diante da arca da aliança. Só teve mais um probleminha: a cabeça da estátua e suas mãos estavam cortadas sobre o limiar do templo, na entrada da soleira da porta de Dagom. Só ficou o tronco mesmo. Isso foi só o começo. A mão de Deus pesou sobre os habitantes de Asdod, e eles os feriu com hemorroida. Era uma vergonha generalizada, e os filisteus temeram ao Deus de Israel e resolveram que não poderiam ficar com a arca da aliança, porque ela estava destruindo até o Deus deles, o tal de Dagom. Observe muito bem nesta passagem, neste comentário, como a presença de Deus ela envergonha o inimigo. Os filisteus venceram a batalha contra Israel, pois Israel estava vivendo na desobediência a Deus. E eles trouxeram a arca da aliança para o templo de Dagom em Asdod. E diz a Bíblia que Deus fez com que aquela estátua, aquele Deus morto, que se chamava Dagom, que era o Deus peixe, ele caiu por terra, se quebrou-se todo, e Deus feriu aos filisteus com hemorroida, ou seja, foi uma vergonha generalizada ali naquele lugar. Ou seja, onde há a presença de Deus, o inimigo tem que ser envergonhado. Aonde tem a presença de Deus, o inimigo cai por terra. Aonde tem a presença de Deus, o inimigo é quebrado. Aonde tem a presença de Deus, as algemas se quebram. Aonde tem a presença de Deus, as barreiras vão cair. Aonde tem a presença de Deus, o gigante vai cair por terra e ser envergonhado. Deixa eu lhe dizer uma coisa: traga a presença de Deus para a sua vida, e o inimigo que se levantar contra a tua casa, a tua família,
família e a tua vida, ele vai ter que bater em retirada, ele vai cair por terra, ele não vai resistir o poder da presença de Deus. Então caminhe com o Senhor, deixa ele te guardar, deixa ele te abençoar, e o inimigo não vai ter poder para tocar no fio de cabelo da tua cabeça e nem da tua família, porque onde tem a presença de Deus, o inimigo vai ter que bater em retirada. O inimigo não resiste ao poder do nosso Deus. Creia, confie e deixe Deus te guardar, porque ele diz que 1000 cairão a nosso lado e 10.000 à nossa direita, e não seremos atingidos, porque ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que nós passássemos pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor, ele é conosco. Então creia nele e o inimigo vai ser envergonhado em nome de Jesus. O quarto e último tópico vai falar sobre o seguinte: a presença de Deus requer obediência. Segundo Samuel capítulo 6, versículos 7 aos 6 ao 7, e chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Olha o que aconteceu com a desobediência de Uzá. Este incidente é um exemplo de pessoas desrespeitando as instruções de Deus e fazendo o que era certo aos seus próprios olhos. Deus havia dado instruções claras sobre como a arca deveria ter sido transportada. A arca estava equipada com varas para serem carregadas nos ombros dos levitas. Este grupo de levitas, os filhos de Coate, não usavam carroças, porque deles era o serviço das coisas sagradas que deviam levar nos ombros. Enquanto carregava as coisas sagradas, Deus advertiu claramente os levitas: não tocarão em coisa alguma sagrada, para que não morram. Números 4:15. Tanto Davi quanto Uzá esqueceram ou desconsideraram essas instruções. Vejam bem, meu querido, para que nós possamos atrair a presença de Deus, tem que ter obediência à palavra de Deus. Veja o que aconteceu com Uzá, este rapaz. Ele era levita, mas Deus tinha dado uma instrução que os levitas carregassem a arca nos ombros. Não era para colocar em carroça, em carro ou em qualquer de outra forma ser carregada. Era para ser carregada nos ombros, mas esqueceram dessa instrução e colocaram a arca da aliança em uma carroça. E os bois tropeçaram e a arca pendeu. Uzá esqueceu das instruções de Deus e tocou na arca, e diz a Bíblia que ele foi fulminado. Deus matou ele na hora pela desobediência às instruções da palavra de Deus. Então, se você quer a presença de Deus na sua casa, na sua família, em sua vida, sigam as instruções da palavra de Deus, obedeça o Evangelho e atraia a presença de Deus para a sua vida, e esta presença lhe trará grandes maravilhas aos teus olhos. Não faça como Uzá, que esqueceu da instrução. Ouça e guarde e pratique a palavra de Deus. Não seja ouvinte de negligência, mas seja ouvinte e praticante do Santo Evangelho, pois este Evangelho é o poder de Deus na vida daquele que crê. Para concluir, a presença do Senhor é indispensável na vida do crente. A presença de Deus dará descanso ao seu povo, isto é, a sua presença alivia, conforta, acalma e nos tranquiliza. A presença do Senhor produz grandes resultados em nossas vidas. Há descanso, a segurança, a esperança, a proteção. Ele é um escudo, há gozo incomparável e a vitória. Então estuda os benefícios da presença de Deus em nossas vidas. Então, meu amado, mais uma vez eu te adviro: se você não aceitou a Jesus ou está afastado, volte, porque você não vai se decepcionar. Deus não faz nada de ruim para ninguém. O inimigo sim veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. A presença de Deus só traz benefícios, só traz maravilhas e prodígios. Então fique com a presença de Deus em sua vida, e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.